Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, com alegria que recebemos a todos, e a espiritualidade também já preparou o ambiente para estar recebendo todos e passando aí aos recadinhos iniciais. Nós vamos estar começando um curso em setembro, vai começar dia 10 de setembro. O curso chama Sexualidade à Luz do Espiritismo. Quem tiver interesse em fazer, as inscrições já estão lá na secretaria, é só descer e fazer as inscrições, e ele vai ser todas as quintas, às 8 horas da noite. Então, quem tiver interesse, começa no dia 10 de setembro, com o Rick Tosta, né? Acho que o pessoal às vezes conhece ele do programa da rádio, né? Ele que vai ministrar esse estudo aqui na casa. Lembrando a todos também que no dia 29 de agosto estaremos recebendo as cartas consoladoras com o Diego Garla. Quem tiver alguma dúvida, a gente tem os panfletos aí espalhados pelo centro, mas também se alguém tiver alguma dúvida a respeito, a gente está à disposição para esclarecimentos, tanto aqui eu como lá na secretaria também para estar informando. E continuando aí o nosso ciclo de palestras aí sobre os temas da atualidade, né? Hoje a gente tem a alegria de estar recebendo o Marco Aurélio aqui em nossa casa, ele vem lá de Bauru, com um tema bem interessante, né? A gente vai lendo os temas, a gente fala, nossa, quero ver como que vai ser. Então ele vem aí falando sobre psicose, esquizofrenia e reencarnação. Vou fazer uma oração e aí a gente passa aí a palavra para o Marco Aurélio para poder desfrutar aí dessa palestra de hoje. Então, vamos acalmando os nossos corações, deixando um pouco as nossas preocupações de lado, buscando agora alimentar os nossos espíritos com a luz que se descedenta, a água que vem para acalmar, trazer as esperanças, os fortalecimentos, para enfrentarmos as experiências tão necessárias aos nossos espíritos. Que saibamos estar com os corações cheios de luz, para poder receber as benesses que a espiritualidade derrama. E que a figura meiga de Rabi esteja conosco, nos iluminando, nos fortalecendo. Que a sua presença se faça, pois hoje nos reunimos em seu nome, com alegria em nossos corações, de seguirmos os seus desígnios. E assim, nesse ambiente de paz, de harmonia em que nos encontramos, preparemos o nosso terreno do coração para se receber as sementes, para que elas frutifiquem no momento oportuno. Que assim seja. Claro, por favor, fique à vontade. A casa é sua. Passa. Aqui. Boa noite a todos. Esse tempo seco está judiando da garganta da gente. Eu fiquei meio escondido aqui, né? Tô bem escondido. É esse tamanhão, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir licença então para usar aqui, tá? Mas saibam que esse tamanhão todo fui eu quem escolheu, viu? Então é para planejamento reencarnatório. Eu quis exatamente esse corpinho. Eu tô falando assim, o tamanho, não tô falando a barriguinha. Isso aqui é erro meu. São exageros meus. Agora eu tô parecendo o Roberto Carlos. Bom, gente, muito obrigado à diretoria da casa pelo convite. Ouvindo, a Karina comentou sobre a apresentação, sobre o tema de hoje. Nem eu estou, né? Desde que me deram esse tema para estudar e para apresentar, confortável com ele.
Porque eu fico imaginando o que se passa na cabeça das pessoas que estão aqui sentadas, falando, por que vai se tocar nesse tema numa casa espírita, né? Mas uma das situações, são situações, falando da psicose, falando da esquizofrenia, dentro do contexto dos transtornos relacionados à saúde mental, muito frequentes. Muitos irmãos nossos vivenciam essas experiências, e são experiências extremamente difíceis para aquele que sofre dessas doenças, mas também para seus familiares, né? Vocês vão ver que em um dos slides, dentro desse contexto dos transtornos mentais, a gente tem um dado sobre ansiedade e depressão. Então nós podemos aproveitar, no final das contas, e correlacionar as informações que vão ser aqui colocadas como ensinamento, para que nós, enquanto sociedade, enquanto espíritas, enquanto pacientes que sofrem dessas dores, enquanto familiares que sofrem dessas dores, possamos, ao nos esclarecer, receber consolo e fortaleza para o enfrentamento dessas vicissitudes, dessas dificuldades. E exatamente por ser um dos temas muito frequentes na sociedade atual, é que nasceu o Seminário Atualidades, porque nós tocamos sobre vários temas. E é uma ideia que surgiu na USE Bauru. Alguém sabe o que é USE aqui? A USE é a União das Sociedades Espíritas. Eu sou o diretor de doutrina da USE Bauru. Também sou da USE São Paulo, do Departamento de Estudos Sistematizados, né? E também participo do Grupo Espírita Paulista, que é a união de 4 entidades no estado de São Paulo que trabalham na área da educação espírita. A Federação Espírita de São Paulo, a USE São Paulo, a Aliança Fraternal e a União Espírita. São 4 instituições que se organizam, que se reúnem para trabalhar as melhores didáticas para o ensino da doutrina espírita. Mas vamos lá. O tema de hoje: psicoses, esquizofrenia e uma correlação com a reencarnação, né? Sempre sob a ótica da doutrina espírita. E o quadro aqui, deixa eu ver se eu... O quadro aqui, ele tem por objetivo realmente trazer, né, à nossa mente, à nossa consciência, que a mente da pessoa que sofre desses problemas está bagunçada. E é um horror ter que passar por situações como essas. E a ideia aqui é desmistificar o tema sob a ótica da razão. Por isso eu trago dados da ciência no contexto da apresentação, dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Eu não sou médico, eu trabalho na área da saúde há quase 40 anos, já trabalhei com o tema transtornos mentais, mas eu quero deixar bem claro aqui que quando me deram essa responsabilidade, eu também assustei. Eu falei, mas eu não sou médico, quem sou eu para falar desse tema? Sobre a ótica da doutrina espírita, beleza, mas falar sobre psicose e esquizofrenia, se tiver alguém lá no público que queira depois aparecer conversar comigo sobre isso, eu não sou médico e não tenho nem autoridade para falar sobre isso, né? Mas a gente traz um pouquinho de conteúdo científico para que a gente pelo menos entenda o que é a psicose, o que é a esquizofrenia, que nós possamos diferenciá-la, e o objetivo desse contexto é realmente desmistificar o tema. Que nós, enquanto espíritas,
que buscam no seu dia a dia praticar a máxima do Cristo, que é o amor ao próximo, possamos deixar de ser preconceituosos com essas pessoas que sofrem com esses temas, tá bom? Estou apanhando aqui. Agora vocês devem estar pensando, o que um avião está fazendo, então, agora, no slide seguinte. Essa figura do avião a gente usa em aulas sobre segurança do paciente hospitalizado. Então, é uma prática em toda a saúde. Quando a gente fala de segurança do paciente na área da saúde, a gente usa esse slide do avião. É um Boeing, né? Deve caber aqui por volta de 230, 240 pessoas. Não sei se tem algum especialista, mas o cálculo é mais ou menos esse, né? Quando um avião desse cai, o mundo todo propaga. Caiu um avião, se foi lá do outro lado do mundo, o Brasil fica sabendo, o mundo todo fica sabendo, e a gente lamenta esse episódio, e tem muita gente que cancela voo por causa disso, ou tem medo de voar por causa dos acidentes aéreos. Mas é um dos meios de mobilidade mais seguros, se não o mais seguro que temos na atualidade. Mas quando um cai, todo mundo fica sabendo. E comove o mundo inteiro, né? Pois saibam que essa é a casuística dos transtornos mentais em todo o mundo. 1 bilhão de pessoas sofrem com transtornos mentais no mundo, dados da OMS. É como se um avião desse caísse. Não. Deixa eu perder o pointer aqui. Um Boeing 368 passageiros. É como se 7.000 aviões, 7.445 é o número exato, caíssem todos os dias. A doença está aí, na nossa vida. Essas doenças estão aí. Elas fazem os nossos irmãos sofrerem. E é por isso que nós espíritas precisamos tocar nesses temas na casa espírita. Tudo bem? Convenci? Ninguém quer a última chance, porque quem não se interessar pode levantar e ir embora. Posso continuar? Então vamos lá. Bom, aqui são dados de uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde em 2022. A ideia aqui é trazer estatísticas para vocês, tá? Então, é a maior revisão mundial sobre transtornos relacionados à saúde mundial. 1 bilhão de pessoas, representando 13% da população mundial, tem algum problema relacionado a transtornos mentais. E eles são a principal causa de incapacidade no mundo. As pessoas deixam de ter uma atividade profissional por conta de transtorno mental. Vamos lá. Morrem 10 as pessoas que têm transtorno mental morrem de 10 a 20 anos antes do que uma pessoa que não tem. E 71% das pessoas com psicoses em todo o mundo não acessam serviços de saúde mental. Ou seja, é um problema, é uma epidemia. É um problema sério de saúde pública e é negligenciado pelos governos. Tem pouco recurso, pouco investimento, e aí acontece isso. 71% das pessoas, porque não há investimentos no cuidado especializado que essas doenças exigem, não há. Por isso que 71% da população que tem transtorno relacionado à saúde mental não recebe tratamento.
Durante décadas, a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública, recebendo uma ínfima parte da atenção e dos recursos que necessita e merece. Mas olha aqui que interessante, nós estamos tratando desse mesmo dado, dessa mesma pesquisa mundial, tá? Olha que interessante, eu vou trazer aqui as setinhas. Vou acelerar aqui o... Vocês estão vendo aqui doenças relacionadas a transtornos mentais, tá? A saúde mental. Tá vendo esse vinho aqui? Depressão. Transtorno relacionado à saúde mental. A depressão é a doença do século. Vocês estão vendo o amarelinho aqui, ó, o vermelhinho aqui mais claro? Ansiedade. Somem depressão e ansiedade. Olha o tamanho da fatia, olha o tamanho do problema, e nós ainda não temos uma rede de assistência suficiente para cuidar dessas pessoas e de seus familiares. Muitas pessoas tiram as suas vidas por conta de um problema relacionado à saúde mental. Seja esquizofrenia, psicose, depressão e ansiedade. Tá? Então a ideia aqui é chamar a atenção. Nós precisamos cobrar das autoridades na saúde, na política, para que olhem para o problema com seriedade. Tá? E aqui a casuística, né, de casos. Acontece mais em mulheres do que em homens, né? Então é a taxa, né, de casuística por 100 mil habitantes. E aí vem a questão do conceito, né? Então vamos lá, o que é psicose? E aí eu estou trazendo para vocês, eu estou apanhando aqui, tá, gente, do pointer. A psicose trata-se de uma perturbação mental que faz com que o indivíduo não consiga distinguir o que é realidade do que não é. E aí assim, é comum ocorrer delírios. E o que é delírio? Crenças irreais, inflexíveis, alteração de juízo de realidade e alucinações. Então a psicose é uma perturbação mental e os sintomas mais comuns são delírios e alucinações, tá bom? Que podem ser auditivas ou visuais. As alucinações pode também se manifestar como pensamentos desorganizados e comportamento claramente bizarro. Vou começar a ligar a doença psicose, já um pouquinho à frente, já no próximo slide, no próximo parágrafo, a esquizofrenia, o conceito de esquizofrenia. São parecidos, mas tem uma diferença específica. Mas vocês, quem é mais velho aqui, vai lembrar dos hospícios, né? Para quem gosta de ler sobre mediunidade, sobre a história do espiritismo, com certeza já ouviu a afirmação de que dentro dos hospícios, vocês têm um hospital psiquiátrico ainda em funcionamento, né? Mas bancado pelo setor privado, né? É isso, né? Até onde eu saiba, o Perlate, né? Até onde eu saiba, bancado pelo privado. Tem um... Ok. Né? Que bom. Que bom. Aqui tem Bauru. Vamos lá. Vou passar o próximo aqui. A esquizofrenia. Então vamos lá. Trata-se de um transtorno psíquico, perturbação mental, no qual é comum ocorrer psicose. Então ocorre tudo isso nos momentos de crise. Outros sintomas podem ocorrer também comprometimentos emocionais, como apatia, depressão, falta de prazer, distúrbios cognitivos, como por exemplo, prejuízos na linguagem, tomada de decisões, atenção, raciocínio, uma vez que ocorrem lesões cerebrais. Acharam a diferença aqui?
né? Sintomas relacionados à psicose, mas aqui ocorrem lesões cerebrais nos pacientes esquizofrênicos. Além disso, é comum um discurso desorganizado, pensamento confuso, habilidade motora anormal, postura inadequada e diminuição na interação social. O principal tipo de alucinação na esquizofrenia é a auditiva, ouvir vozes. Tanto que é bastante comum relatos de pacientes esquizofrênicos ouvirem vozes. Eu falava de hospitais psiquiátricos. Então, quem lê, quem gosta de estudar a história do espiritismo, estudar sobre mediunidade, já vai ter lido em algum autor que, em muitos casos, esses pacientes que estão dentro de um serviço de tratamento psiquiátrico não têm transtorno, têm mediunidade. E é por isso também que nós estamos aqui tratando desses temas numa casa espírita, para diferenciar transtornos mentais relacionados à saúde mental da mediunidade. E é perfeitamente distinguível. Ok? Só que, alguém sabe aqui a percentagem de espíritas no Brasil? 3%. Espíritas que estudam, menos ainda. E sem estudo, sem conhecimento, não se cria convicção. Hoje é quarta-feira. Cadê o relógio lá? 8h20. E eu não vou conseguir terminar a tempo a palestra, o bate-papo aqui. Não gosto da palavra palestra, tá, gente? Não sou professor, eu sou um representante da indústria farmacêutica. Mas eu sou um cara que estuda a doutrina espírita, e por isso que eu falei do meu trabalho voluntariado dentro da Seara Espírita. A minha casa original, a casa que eu frequento há 30 anos é o SEAC, em Bauru, né? Do Richard Simonetti. Ali eu conheci o Espiritismo, ali eu estudei o Espiritismo. E aí eu me voluntario na USE, levando, né, o pouco que eu sei, dividindo o pouco que eu sei, porque me transformou. Sou imperfeito, não sou melhor do que ninguém aqui, mas eu sou um homem diferente depois que eu conheci a doutrina espírita. Falo sempre isso pro seu Valdir, né, Valdir? Perguntem a minha esposa, estou casado há 37 anos, é que ela não está aqui. Claro que eu não vou trazer ela. Não, eu convidei ela para vir, ela tinha outros compromissos. Até porque a gente vem sozinho na estrada, né? Mas ela sabe o quanto o marido dela mudou, né? E é isso. Se você quer promover reforma íntima, entender as questões de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu irei depois da morte, acabar com esse medo que nós ainda temos da morte, né? E entender que Deus é a inteligência suprema e que Ele é um Pai, um Deus Pai, um Deus de amor, e que não separa quem se ama. A vida continua. Se eu, imperfeito, não quero que as pessoas que eu amo deixem de existir, se separem de mim, quiçá Deus, que é a inteligência suprema, que é todo poderoso, que é todo justiça, que é todo bondade. E eu estou falando dos atributos de Deus, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 13, né? É claro que a morte não existe. Vocês querem entender para que serve a carne, para o espírito imortal? Como é que é o seu nome? Vem aqui um pouquinho, André, por favor. E te peço licença. Desculpa. André, só estica a tua mão. Por que o espírito precisa da carne? A Andréia se voluntariou para vir aqui. Você topa tudo, né? O que eu estou fazendo? Gostou? Você está sentindo? O que você está sentindo? O toque. Né? O toque é uma sensação física, mas pode ser um carinho,
É uma emoção. Eu estou tocando, ela está tendo a sensação do toque, mas eu estou acariciando aqui. Ela está tendo uma emoção. Que legal, né? Olha, que gentil. Você não me deu tempo de te ajudar aqui, né? Mas sensações e emoções. Agora eu vou mudar. O que eu estou fazendo? Apertando. Tá doendo? Tá. Faz de conta que tá. Tá doendo. E aí? O que você aprendeu agora? A dor. Mas tem emoção também. Você está gostando? Não. O que você quer fazer comigo agora? Já que eu estou batendo em você. Tirar, e aí você quer revidar. Raiva, ódio, vingança. Entenderam para que serve a carne? Entenderam? De uma forma prática? Obrigado. Agora eu vou te ajudar. Peraí, cuidado aí. Entenderam para que serve a carne? Deus não quer seres autômatos. Ontem nós estávamos num curso lá no Irmã Catarina. Uma moça perguntou: pô, mas se Deus é inteligente, o tema do bate-papo era Deus. Era fazer o público entender o que é Deus. O que é Deus? Segundo a visão da doutrina espírita. A visão da doutrina espírita é: nós somos espíritos, nós estamos na carne. A morte não existe, Deus existe. A gente vai viver para sempre. A gente está experimentando a vida, ora aqui, ora no plano espiritual, adquirindo conhecimento. E o conhecimento nos impulsiona à moralidade. Tudo bem? Estão me acompanhando? Nós estamos aqui para isso. Agora, um ser autônomo, Deus nos fez perfeitos como Ele? Não. Nós já aprendemos na doutrina espírita que a perfeição absoluta é de Deus. Nós vamos atingir a perfeição relativa quando formos espíritos puros daqui a milhões de anos. Mas imagina Deus dando uma ordem para mim, né? Marco Aurélio, vai lá para Jaú. Eu vou sair lá do bem bom, né? Sou um espírito puro, estou nas moradas celestes ou divinas. Eu vou lá para um plano de imperfeição, vou ter que reencarnar, né? Nessa matéria pesada, difícil, que traz dor. Eu estou percebendo as emoções desequilibradas. Eu não vou lá não, mas eu sou um ser autônomo, eu tenho que ir. Eu não vou pensar, eu não vou entender o porquê que eu tenho que ir. Entenderam? Deus não quer que as coisas sejam assim. Quer que nós aprendamos com as nossas experiências, como um dos nossos filhos. Eu sou pai, tem muitos pais e mães aqui. A gente não quer que os nossos filhos sejam iguais a nós. A gente quer que eles sejam melhores em todas as possibilidades do que a gente, certo? Deus é a inteligência suprema, sabe muito mais do que eu. E é por isso que a doutrina espírita foi o lugar que eu vim do berço católico. Foi aqui que eu encontrei as respostas. De uma forma racional, clara, objetiva, sem fantasias, sem dogmas. Eu posso questionar tudo. Tudo. E eu posso tudo. Só que eu estou inserido dentro do contexto de leis maiores, que são as leis divinas, as leis naturais, as leis da natureza. E elas trazem na sua execução todos os atributos de Deus. Tudo na natureza está sob a égide dos atributos de Deus. A imutabilidade, a inteligência suprema. Não que a natureza seja, mas nós estamos mergulhados, por assim dizer, no hálito de Deus, na vontade de Deus, mergulhados no fluido cósmico universal. E a vontade de Deus permeia esse fluido cósmico universal. Então, todas as movimentações da vontade de Deus, que são movimentações inteligentes, magnéticas, que sustentam a criação, o universo, para que a vida exista em todo o universo, essas leis devem seguir os mesmos atributos de Deus. Olha, nós, apesar da nossa pequenez ainda no conhecimento, nós já pensamos diferente do que as pessoas do século passado. Nós já não aceitamos mais a figura de um Deus antropomórfico.
Porque nós, sendo a criatura que domina a natureza, aqui na Terra, nós transferimos então, ao buscar entender as forças superiores da natureza, né, o que é Deus, nós transferimos a Deus a característica humana. A pele, o osso, o velhinho, barbudão, né? Vocês conseguem entender como a doutrina espírita vai longe? E vamos continuar aqui. Bom, aqui é continuidade. Na verdade, aqui, gente, eu estou trazendo mais do mesmo. São conceitos, né, dessa cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, conceituando esquizofrenia, conceituando psicose, né? Mas olha que interessante aqui, ó. A causa do desenvolvimento da esquizofrenia ainda é desconhecida, mas a combinação de alguns fatores genéticos, cerebrais, do ambiente que podem desencadear a doença. E o tratamento da esquizofrenia, sobre a ótica da ciência, da medicina, se baseia no controle dos sintomas e na retomada da rotina, do trabalho, do relacionamento com amigos e familiares. Tá? Então, tá o resumo aí. A ABP, a Associação Brasileira dos Psiquiatras, ela tem uma campanha atemporal. Tá lá, é só entrar lá, vocês vão ter todo o material, todas as informações. E olha que legal que ela fala aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. O resumão. Psicofobia. Campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria no combate ao estigma e o preconceito contra as pessoas com doença mental e profissionais de saúde. Ouvir, entender e compartilhar é o objetivo dessa campanha. Ao debater o tema transtornos relacionados à saúde mental. Devemos conscientizar toda a sociedade, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá? E o autocuidado é muito importante para a proteção e tratamento das doenças mentais. Mas olhem que legal, eu vou sair daqui para não ficar muito na frente de vocês. Olha que legal aqui, ó. Você já fez algo por você? Você cuida da sua saúde mental? O que você tem que fazer para cuidar da sua saúde mental? Cuide da sua alimentação, tenha uma boa noite de sono, reserve um tempo para o lazer, mantenha contato com a natureza, procure fazer o que lhe dê prazer, pratique atividade física, evite ficar conectado demais. Quem tem problema com filhos e esse item aqui? E, por fim, comece a filtrar as informações que chegam até você. Faltou alguma coisa? Isso. Eu deixei por último. Cuide da sua fé. Por quê? Gente, na casa espírita, principalmente quando você leva a pessoa que vem aqui com algum desequilíbrio emocional, você leva para o atendimento fraterno. Aí recomendam para ela os passes magnéticos. Lá na nossa casa lá tem o especial e o simples. Tem também, a gente separa o público. O passe especial, a pessoa passa pelo atendimento fraterno, recebe uma carteirinha amarela e ela tem que passar pelo passe especial 5 vezes, um X de vezes que eles determinarem. Qual a diferença do passe magnético para o passe para outra fila do outro lado? Que a casa lá também tem assim, 2 salas, né? Aqui é o simples, aqui é o especial. É o número de passistas. No simples é 1 por 1, lá é 3 por 1. O paciente e 3 passistas. E a questão do atendimento fraterno que aconteceu, a pessoa tem que chegar 1 hora antes, ela vai todos os dias bater um papo, conversar de novo, para ver como é que tá. Mas a doutrina espírita, ela é uma rede de apoio. Nós não vamos tratar da esquizofrenia e da psicose sob a ótica, né, do cuidado, que é um ato médico. Nós não podemos, atendimento fraterno, tem alguém aí? A gente não pode dizer para uma pessoa que diz no atendimento fraterno
que está sob acompanhamento de um especialista médico, falar, não, você pode estar com mediunidade, talvez você está com uma obsessão, com um obsessor aí. Você não precisa ir no médico, não. Para de tomar o que você está tomando. Não devemos fazer isso. Nós somos rede de apoio. Dentro desse contexto, né, de um cuidado mais amplo. Nós vamos ouvir a pessoa. Nós vamos encaminhar ela para o atendimento fraterno, para o passe magnético, para a fluidoterapia, mas nós não vamos, em momento algum, nos meter com o tratamento médico. Cabe à medicina, ao profissional de saúde, o diagnóstico desses transtornos mentais. Nós não podemos fazer isso. O que nós vamos fazer é ficar dentro do nosso quadrado, dentro das 4 linhas, ok? Agora eu vou dar uma pérola que já nos remete à questão da reencarnação. Cientistas identificam genes associados à esquizofrenia. A ideia geral aqui é te passar para vocês exatamente isso, ó. Deixa eu puxar todos os... Volto um. Olha aqui, ó. Entre 2 genes, né, relacionados à esquizofrenia, esse e esse. Quando a gente fala de gene, nós estamos falando da organização física. Nós estamos falando num nível do DNA. DNA não muda. Os genes, eles se ativam ou se desativam. Mas a fórmula básica ali do DNA, ela não se altera. Mas ela faz com que o DNA, com que o gene ative ou desative. Ok? Dá para encaixar planejamento reencarnatório aí? Antes de virmos para cá, a gente estava lá. A gente planeja o corpo. Lembra que no começo eu falei que eu planejei esse corpinho aqui? Né? Os 2 metros de altura, bem socado. Lembram-se disso? Falei no início. Eu planejei, eu escolhi. Mas não vou dar mais spoiler, só pensem nisso. Mas tem também, olha que interessante, tem um terceiro gene relacionado ao autismo. Tá ali, ó, tá bem no cantinho ali, ó, que ficou meio desconfigurado, tá? Relacionado ao autismo. Nós espíritos podemos, pelo menos agora, em hipótese, admitir a possibilidade de planejamento reencarnatório para essas situações. Sigamos. Agora, dado científico, acabou. Trouxe informações baseadas na ciência humana, no conhecimento médico. É embasado pelas... Não tem nada meu ali, é tudo da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? Mas olha que interessante. Opa, eu vou ter que espirrar, gente. PubMed. Tem algum médico, tem alguém que tem algum filho estudando aqui? Está estudando medicina ou já é médica? Está estudando? Já é. Conhece o PubMed, né? Então, se eu falar bobagem aqui, você me corrige, doutora. É um dos principais locais de pesquisa sobre artigos científicos. Não é isso, doutora? Você quer saber sobre o que tem de evidência de pesquisa antiga e atual, você vai achar aqui. Olha que legal. A ciência e a fé estão dando as mãos. Não dá para ver, né? Quando eu coloco lá no PubMed, na busca, Deus, eu vou olhar aqui, gente. Os números, eu já não... Também não tem 1600. Então, quando eu coloco lá no PubMed, Deus, tem 1666 artigos que de alguma forma fala no contexto sobre Deus, sobre religião. Quando eu coloco mediunidade, 64 resultados. Que a gente já sabe. Aliás, hoje eu estava
Tem uma sociedade médica chamada AME. Você conhece, doutora? Você participa dela? Né? Associação Médica Espírita. Cara, tem um jornal dela. Cara, eu estava lendo um artigo exatamente sobre mediunidade, né? E o exercício da mediunidade durante a gravidez. Um artigo, uma pesquisa com 88 mulheres sobre esse tema. A medicina abriu os olhos para o contexto mais amplo, né, do que é o ser humano. Vamos lá. Esse aqui é um outro artigo interessante e trata de adolescentes. Adolescentes que têm, se eu não me engano, depressão e ansiedade. Separaram, foram em escola, separaram quem tem, quem não tem, bababá, diagnóstico, enfim. Os alunos que frequentam, praticam alguma forma de religião são mais saudáveis do que aqueles que não praticam religião. Por quê? A pergunta fica no ar, né? Mas o dado que a gente tira desse artigo, a conclusão é: quem pratica religião, vou simplificar aqui a conclusão do estudo, adoece menos ou se cura mais rápido, tá? Principalmente adolescente, que é o objetivo do estudo, tá? Os resultados sugerem que a religiosidade, espiritualidade pode desempenhar um papel protetor em relação à saúde mental na população ebiátrica, reduzindo a prevalência de sintomas depressivos e ansiosos. A culpada de eu estar aqui hoje é minha mãe. Eu sou um filho. Eu tenho um filho dos outros 4 que os meus pais tiveram. Nós somos em 5 homens. Meu pai viajava muito a trabalho. Minha mãe, nos domingos de manhã, era assim, um dado a mão com o outro. Mas minha mãe levantava cedo e levava todo mundo para a igreja no domingo de manhã. Sempre foi assim. E eu estou aqui hoje. Sigamos. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa é uma frase espírita? É ou não é? Mas quem escreveu ela, quem pensou nela foi um padre jesuíta. Padre Pierre Teilhard de Chardin. Mas a ideia aqui é entender que o que nós somos aqui encarnados, porque é esta a vida que nos move, é essa vida que nos toca, que nos emociona, que nos desequilibra. É essa vida que cada um de vocês conhece. Nós julgamos a vida boa ou ruim em conformidade com o que nós vivenciamos aqui. Ninguém lembra que esteve no plano espiritual. A gente não lembra. É a exceção. E a gente quer acreditar que a vida continua. Para quem não vivencia o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos como eu vivencio há 25 anos. O fenômeno da comunicabilidade dos espíritos é um fato, na minha experiência, irrefutável. A ciência já estuda isso. A ponto de, lá no CID, desconsiderarem, por assim dizer, não sei se, como é que é o seu nome, doutora? Carolina, não sei se você já viu isso lá. Eles desconsideraram a mediunidade como uma doença. Eles a relacionam como um estado, eu vou falar aqui de forma, um estado, a gente fala de transe, né, de transe, mas um estado de consciência alterada, que não é patológico, que não é doença, que tem uma causa que eles não conhecem, mas está lá, não é doença.
Então, nenhum dos médiuns com quem eu lido há mais de 25 anos é maluco, é louco. E nem os dessa casa. O fenômeno é real. Eu convivo com uma médium ostensiva que vê espíritos, que enxerga o outro lado da vida. Há 37 anos, a minha esposa. Uma pessoa normal como qualquer um de nós. Diretora da PAI em Agudos. Uma pessoa, um profissional, uma pessoa com conhecimento excepcional. Um coração bem maior do que o meu. Mais inteligente do que eu. Não que eu seja inteligente. Uma pessoa que tem conhecimento, que tem cultura. Não é massa de manobra de religião. Ela vê os espíritos. E é por causa disso que eu vim conhecer o espiritismo. Então temos aí. Vamos encontrar aqui na doutrina espírita os grandes questionamentos da humanidade, que é Deus, o que eu estou fazendo aqui, quem me criou, por que eu estou aqui, de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou, tá? Bom, essas coisas aqui vocês conhecem, porque eu quero entrar, mas devemos entender os elementos gerais da natureza, né? Os elementos gerais do universo, melhor dizendo. Deus, eterno, sempre existiu. Ele criou todas as coisas. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele criou o quê? O princípio espiritual e o princípio material. A matéria está aqui. O nosso corpo está aqui. O nosso espírito é o princípio espiritual. Por que você está falando princípio espiritual e não espírito? Porque, para quem estuda a doutrina espírita, entende já que, e sabe, que a gente só usa a expressão espírito a partir do momento que o elemento espiritual adentra a humanidade. E aí vocês vão me chamar. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui ou não? Não? Todo mundo conhece um pouquinho da doutrina espírita? Já ouviram falar que o princípio espiritual, o elemento espiritual, ele estagia no reino mineral, vegetal e animal? Aí quando esse elemento inteligente adentra a humanidade, espírito. Então me desculpa, não dá para falar que o teu pet tem um espírito. Ele tem um elemento espiritual. Maneira de dizer, mas está muito distante do que é ser humano. Assim como nós estamos muito distantes do que é um ser angelical. Em conhecimento, o animal ele tem uma inteligência relativa, necessária à sua sobrevivência. Ele não tem pensamento complexo, contínuo, ele não altera o meio em que ele vive. Os nossos pets dependem totalmente da gente. Para de dar comida e água para você ver o que acontece. Morre. Ele vai embora. Tá? Então o espírito é quando o elemento inteligente adentra a humanidade. Espírito é uma coisa, matéria é outra. A matéria é o meio. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então assim, nós estamos aqui, né? O espírito é o ser inteligente. O perispírito é o corpo espiritual. É o intermediário entre o espírito e o corpo somático, o corpo físico. E isso aqui é muito importante para o assunto que nós estamos tratando hoje. Está vendo que ele tem a mesma forma do nosso corpo físico? Isso aqui é uma planta, é um mapa. Quem leu Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral? Está lá, planejamento reencarnatório. A gente está lá escolhendo onde nascer, quem vai ser nosso pai, nossa mãe. A gente está lá escolhendo o nosso corpo. E aí eles começam a trabalhar a espiritualidade, né, equilibrada, superior a nós, junto com a nossa coparticipação, naquele corpo somático que nós precisamos carregar aqui, ter aqui, para que possamos ter as experiências necessárias à evolução do espírito imortal.
Vamos lá. A genética é determinada pelo elemento espiritual. Acabei de dizer aqui. Quando nós estamos lá na espiritualidade, já adentramos a humanidade, já vivemos outras vidas aqui, mas ainda somos imperfeitos. Na doutrina espírita nós entendemos, nós aprendemos que o orgulho e o egoísmo ainda está entre nós. E é por isso que a gente sofre. Por isso que esse mundo é ruim. Porque nós é quem damos causas e Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos o que nós queremos. Então, quando se diz que Deus é injusto, Deus permite que esse mundo seja tão desequilibrado, não é Deus quem permite. Somos nós que fazemos do mundo um lugar assim. Por isso, o contexto da reforma íntima, do aprendizado individual, começa por cada um de nós. A reforma íntima. Para que eu seja feliz, inevitavelmente o outro tem que ser. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Eu só vou entender o que é bom, o que é o bem, né, quando eu passar pela experiência das vicissitudes. Lembra do exercício que eu fiz agora há pouco? Sem ir, sem a carne, a gente não aprende. A gente não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom ou ruim. Mas sigamos. E o que eu quero destacar aqui é genética. A informação, o código genético, a informação que é carregada via perispírito, que está ligado a cada célula do nosso corpo físico. E ali estão as informações que vão ocasionar a estatura, a cor da pele. Se eu vou vir com algum tipo de deficiência física ou mental. E tudo isso foi planejado. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Deus, a nossa inteligência, ao tentar entender o que é Deus, não falei nem quem é me leva, era o pensamento passado. O pensamento do velhinho de barba branca sentado num trono, um ser humano. O que é? Matéria. Deus é imaterial. O que é? Não. Kardec pergunta a espiritualidade: que é Deus? E a espiritualidade responde simplesmente: é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se eu julgo que Deus está errado em fazer corpos imperfeitos que vão trazer sofrimento à pessoa e aos seus familiares, se essa é a minha régua de julgamento, Deus não existe. Eu estou quebrando um dos seus atributos: a inteligência suprema, a bondade. Mas vamos lembrar que ao lado desse atributo da bondade também está a justiça. Nós precisamos aprender, lembra? Deus não quer seres autômatos. Nós precisamos aprender com a experiência na carne. É por isso que acontecem essas coisas. Planejamento reencarnatório. Eu adoro esse desenho aqui, ó. Vamos lá, ó. O reencarnante, aliás, o mentor, né? O técnico da espiritualidade e o mentor, né? Ó, vamos escolher que corpício que eu vi: homem, mulher, branco, negro, cego, tem um aqui que está sem braço, quer dizer, sem perna, tá vendo? Nós escolhemos para o nosso bem, para a nossa felicidade. Eu preciso passar por essas experimentações para me tornar um homem de bem. E aí nós não vamos especular com as coisas do passado, pelo amor de Deus. A doutrina espírita não especula com o passado e nem com o futuro. A ordem é: viva o presente da melhor maneira que você puder. E aí, gente, eu trago algumas referências da literatura espírita sobre essa questão
do planejamento reencarnatório, da manipulação dos genes, né? O espírito imputando, por assim dizer, no corpo espiritual, por intermédio da sua vontade, da sua ideação, né? Forças magnéticas, forças energéticas, que constituirão o teu fluido anímico, o seu fluido vital, por assim dizer. E a constituição, e a tua constituição dentro dessas forças, porque o perispírito, ele é a matéria, mas é uma matéria sutil, que os nossos olhos não enxergam. Agora, o espírito vê o perispírito, o corpo espiritual. Nós não conseguimos. O nosso olho físico não enxerga. Nosso olho físico vê matéria, a luz, o reflexo da luz, mas o corpo espiritual não. Mas o corpo espiritual ainda é matéria, mas mais sutil, mais quintessenciada. Mas ele carrega, é como se fosse como é que fala? Um chip carregado de magnetismo, de informações magnéticas que perpassam naquele momento da fusão do óvulo com o espermatozoide. Todas as informações genéticas estão ali, codificadas, para que aquele embrião cresça com todas as características, com todas as informações a nível de genética, para que o espírito possa vivenciar as experiências para a sua evolução no plano material. E aí, vou pulando aqui, mas trago os resumos, ó. Deixa eu puxar aqui, porque eu não vou conseguir ler. Dá para decorar, né, gente? Eu estou aqui explicando. Opa! Desequilíbrios que têm origem tá aqui, ó. No Mundo Maior, de André Luiz, escrito por Chico. Desequilíbrios que têm origem na fisiologia orgânica, doença. Espíritos que fogem da luta expiatória e educadora na carne. Vítimas entrosadas a obsessores expostas a emissões contínuas de forças que deprimem e enlouquecem. Ou seja, por que essas pessoas apresentam esses transtornos mentais? Porque é um espírito que precisa aprender. Porque ele errou no passado. Errou como? Porque está tudo bem errar, gente. Deus não julga, Deus não condena. Nós já passamos essa fase. Deus é amor, Deus é pai. Todo pai, quando o filho erra, quer que ele corrija o erro que ele fez, entenda que ele errou, corrija o erro e nunca mais volte a errar. Deus da mesma forma, é a inteligência suprema. Porque se não for assim, Deus não existe. E aí eu lembro do fato da mediunidade. E tem muito mais coisa. Fenômenos de efeitos físicos acontecem que a ciência não explica. Vamos lá. E tem a ação também dos obsessores, né? Sobre o desencarnado, mas ainda dentro do mesmo contexto de causa e efeito, de expiação, né? Vamos lá, agora o ser consciente do Divaldo, inspirado pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos ver o que está aqui, ó. Vou ficar aqui no resuminho, ó. Cada criatura é especial, com modelagem própria, planejamento reencarnatório, que reflete suas necessidades de evolução na constituição orgânica, emocional e psíquica, organizando moralmente suas estruturas expiatórias provacionais. Aprendizado. Não importa se é prova ou expiação, porque a gente também especula demais com prova e expiação. Ah, Deus é injusto. Não, Deus é todo bondade e justiça. Se Deus é injusto, Deus não existe. Ele é a inteligência suprema. Vamos lá. Aí, gente, são informações, as mesmas informações, trazendo conceitos, né? Formas diferentes de falar do planejamento reencarnatório. Nós planejamos essas situações. O perispírito é o instrumento, é o intermediário para que esse planejamento se reflita no corpo somático a nível genético, a nível de DNA, né?
Da mesma forma. E, como eu disse, o tratamento. Para que serve o tratamento das doenças mentais? Aqui, contexto da medicina, né? Qual é o tratamento? Formulação quimioterápica, sedativos, antidepressivos, medicamentos de ação central, psicoterapia, psicanálise profunda, terapia ocupacional, música terapia, homeopatia e acupuntura. Ciência, razão, experiência do ser humano, profissionais especializados no diagnóstico e no tratamento desses transtornos. Kardec disse, primeiro a razão. Então, se a gente tem alguém passando por depressão, ansiedade, psicose, esquizofrenia, o caminho é médico. Nós somos rede de apoio dentro do que eu já expliquei para vocês aqui, ó. Dentro do contexto da rede de apoio e espiritualidade, considerar mediunidade e obsessão. Falei no começo dos hospitais psiquiátricos, né? Porque lembra que ouvir e ver situações que não estão no plano real, o cara é maluco. Não, o cara pode ser médium, está vendo o plano espiritual. Ele está ouvindo vozes. O cara está ruim da cachola. Não, ele tem mediunidade. E ele pode também estar sendo vítima de uma obsessão, que está causando todo esse transtorno relacionado à saúde mental. E o que mais a gente pode fazer, né? Então, considerar a mediunidade e a obsessão. Então, esses pacientes, eles têm que conhecer o que a gente conversou aqui agora, nessa 1 hora. E eu já estou em cima da risca com relação ao tempo. Assistir palestras, frequentar os cursos que essa casa proporciona, né? Receber o ensino, receber orientação, esclarecimento, receber passes magnéticos, fluidoterapia, atendimento fraterno e encaminhamento à terapia de desobsessão, sem abrir mão do tratamento médico. Tudo isso em conjunto ajuda, melhora, ajuda o doente e ajuda os familiares. Sabe por que ajuda? Porque vocês vão sair daqui hoje, quem tem depressão, quem está ansioso aqui, já aprendeu. Não pode mais alegar ignorância. Sabe qual que é o teu trabalho? Vocês se lembram que Jesus disse, amor ao próximo. E o amor ao próximo se pratica como? Fazendo caridade. Aí na doutrina espírita a gente aprende que caridade abre alguns conceitos. Benevolência. Pensar o bem e fazer o bem. Sempre. Indulgência. Não julgar o outro. Resignação. Resignação é: esse mundão é ruim, é difícil, é pesado, porque nós, cada um de nós, faz com que ele seja assim. Porque se todos nós agíssemos com benevolência, com indulgência, e aí vem outros conceitos, devotamento, abnegação e perdão, esse mundo seria um céu. Seria o céu. Nós estamos aprendendo a discernir na vida, na carne. Lembra do exercício inicial aqui? O bem do mal, o certo do errado. Nós vamos chegar lá, porque é informação da espiritualidade, é vontade de Deus, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que todos nós, espíritos, ainda imperfeitos, mas nascemos simples e ignorantes, evoluímos uma escala, um degrau na escala da progressão do espírito. Somos imperfeitos, e depois regenerados, depois ditosos, depois celestes, angélicos, né? A evolução do espírito. Nós vamos aprender mais, e o conhecimento nos impulsiona à moralidade, ao amor. É da lei de Deus. E a lei de Deus é eterna, é imutável, é toda poderosa, é justa, é bondosa. Deus é amor. Deixa eu ver o que tem aqui.
considerações finais. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, como, por exemplo, a mediunidade. Mas dou um spoiler. Vão estudar Sérgio Felipe de Oliveira, contemporâneo nosso. Está fazendo estudo sobre, tem tese de professor, é médico, psiquiatra. A tese de mestrado e doutorado dele é na área da glândula pineal. Fala muito sobre mediunidade. Então a ciência se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam o apoio e a comprovação. O que eu fiz agora? Eu comecei o bate-papo aqui falando de ciência, trazendo embasamento relacionado à razão, conhecimento humano, experiência, conhecimento adquirido. Faz todo sentido. Agora eu faço a ligação com o espiritual. Quanto às causas dos transtornos mentais, são resultante de uma complexa interação biológica, genética, psicológica, ambiental e espiritual. Diagnóstico e tratamento. Buscar os profissionais, os médicos, né? Psicólogos, não posso desmerecer, né? Tem que lembrar dos psicólogos, dos psicoterapeutas, também especializados no auxílio, né? Relacionado ao... Gente, eu não sou psicólogo, hein? Posso estar errando aqui, mas cuidam do ser humano, do emocional, né? Não devemos excluir os psicólogos daqui. E o papel da religião é posicionar-se como uma das redes de apoio no cuidado do padecente, oferecendo a ele e seus familiares conforto, orientação espiritual e fortaleza. No final das contas, amor e caridade. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós. Mais uma vez os meus agradecimentos à casa. Eu já faço a oração? Então eu convido vocês agora que possamos unir nossos pensamentos, lembrando que a oração, a prece, é aquele momento especial de ligação minha com o Pai, com Deus. O meu pensamento, a minha vontade, impulsionado pela minha vontade, a minha vontade é fortalecida pela minha fé, e a minha fé é convicta, porque ela está embasada na razão. Nesse momento eu me ligo a Deus, porque eu estou nele, assim como ele está em mim. Agradecendo a ele, aos amigos espirituais dessa casa, aos amigos que coordenam os trabalhos nessa casa, na carne, pela oportunidade de dividir a fé que eu tenho com vocês, a fim de que pelo menos eu possa deixar aqui uma réstia de curiosidade, para que vocês também aprofundem-se nos seus conhecimentos, criando convicção. E convicção, ela vem do conhecimento. E aí, com conhecimento, nós nos esclarecemos. Nós encontramos consolo e fortaleza para o enfrentamento das vicissitudes da vida, sejam quais elas forem. E não nos esqueçamos jamais que nós nunca estamos sozinhos, acompanhados por Deus através de seus ceareiros, os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos amigos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, os encarnados, os desencarnados que aqui estão presentes, e que possamos continuar as nossas vidas trabalhando na busca desse conhecimento que transforma e que nos torna homens e mulheres do bem. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior e nosso guia, nos abençoe sempre, que assim seja.